prosa e, é claro, muito feliz aí também com a sua participação. Hoje eu vou buscar aqui com base no que disse e escreveu com muita sabedoria o Milor Fernandes. Ele disse o seguinte: jornalismo é oposição, o resto é secos e molhados. Ele disse isso com muita propriedade. Você que vem acompanhando na chamada grande imprensa, as pesquisas, os resultados, todas essas polêmicas, infelizmente a chamada grande imprensa não aprofunda nessa discussão. Quero falar e explicar para você daqui a pouquinho por quê. Porque os números, eles são contundentes. Na semana do ele não, naquela proposta contra o candidato Jair Bolsonaro, ele virou justamente na semana do ele não com o público feminino. Você sabia disso? Não? Está na pesquisa. Eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Quero lembrar mais uma vez que aqui eu sou o Brasil. A gente não pode concordar com esse modelo de bandidos, de quadrilha organizada, de novo tentando convencer com mentiras o eleitor. Aliás, falando em eleitor, é assim que eu quero começar o nosso dedinho de prosa. O eleitor número 3942, 1250, 12, dígito 4, continua um petista de carteirinha. Quem é ele? Antônio Palocci, isso mesmo, ex-ministro do governo Lula e ex-ministro de Dilma Rousseff. Ele fundou o PT ainda na Faculdade de Medicina e até ontem estava na lista do PT com o número 132.389, na lista do partido na Justiça Eleitoral. Ele ainda não foi expulso do partido, do PT, continua petista de carteirinha. E ele afirmou, sem medo de errar, que o presidiário, o Lula, o presidente, sabia de todo o esquema de corrupção no Brasil desde 2007. Isso mesmo, desde 2007, o grande esquema de corrupção na Petrobras. Foi ali que estava Duque, Paulo Roberto, a turminha toda. Numa reunião com o Palocci, ele bateu na mesa, esbravejou e falou: quem colocou esses caras lá? O Antônio Palocci disse o seguinte: foi o senhor que colocou essa gente lá. Mas como? Eles estão roubando, tem as fraudes na Petrobras. E Antônio Palocci respondeu a Sérgio Moro, o juiz federal. Isso tudo, o Lula testava a sua equipe para saber e mostrar o seu grau de conhecimento. Ele sabia de tudo o que acontecia. Aliás, ele falou que o Lula tem que confessar o que ele sabia da corrupção, porque todo mundo sabia. E a quadrilha, o grande chefe, o mentor, era o Lula. Quem está dizendo isso é um petista de carteirinha, braço direito do Lula, ex-ministro dele e ex-ministro da presidente Dilma Rousseff. Agora, a gente fala aqui para você, por isso que eu falo de Milor Fernandes, porque ou o jornalismo é oposição, ou então está na prateleira de secos e molhados. Por que que a grande imprensa não entra na discussão para falar do apartamento do candidato Haddad? Ele declarou, por exemplo, Fernando Haddad, ele não falou que o apartamento dele, onde ele mora com a família, o valor é de quase R$1 milhão. Está no jornal Estado de São Paulo. Fernando Haddad informou na sua declaração de bens ao tribunal ter um apartamento no valor de 90 mil. O registro está no cartório, ele comprou o imóvel em 1998, pagou 120 mil reais e no mesmo ano ele adquiriu uma garagem no valor de 20 mil reais. Informação que também ele omite na declaração entregue ao TSE. O apartamento onde o Haddad mora com a família, o valor venal é de 997 mil reais e ele não contou isso para a população. Ele tem a obrigação de atualizar os valores? Não, mas ele tem a obrigação de falar a verdade. Até nesse momento de definição, num momento importante para decidir o seu voto, a gente tem que considerar tudo isso, porque estão batendo aí nas pesquisas, no crescimento desse ou daquele. Pois bem, o Jair Bolsonaro, ele cresceu em relação ao Haddad no Nordeste, ninguém está falando isso.
O Jair Bolsonaro, ele também disparou entre os mais pobres, ele subiu na pesquisa de 13% para 19%, são pessoas com renda de até um salário mínimo, também ninguém está dizendo isso, e ele tinha uma desvantagem com o público feminino, inclusive na semana do Ele Não, 18 a 21. Agora, depois da semana do Ele Não, ele virou no público feminino, ele está com 24% e o Haddad 20%, ou seja, nós precisamos identificar e a leitura da pesquisa é completamente diferente. Inclusive hoje, na Folha de São Paulo, no editorial, a Folha está surpresa com a popularidade do Jair Bolsonaro. Então dizendo o seguinte, ele pode até ganhar no primeiro turno em alguns dos jornais. Então o que está acontecendo no nosso Brasil? É importante você prestar atenção. Eu quero encerrar o nosso dedinho de prosa dizendo mais uma vez o que Milô Fernandes colocou e com muita sabedoria. Jornalismo é oposição, o resto é secos e molhados. Dedinho de prosa volta amanhã. Obrigado e até lá.